Olá pessoal, bom, meu nome é Samira. Nesse vídeo aqui eu vim contar o meu depoimento, meu testemunho sobre aí uma história que aconteceu, né, que é a doença de Crohn comigo, tá? E eu carrego até hoje, então eu quero falar pra vocês tudo que aconteceu, como que aconteceu. Eu resolvi gravar porque faz tempo já que tá dentro do meu coração pra me gravar. Deus tá querendo que eu conte a minha história, querendo que eu compartilhe com outras pessoas. Então, se 5 pessoas ver e ajudar, pra mim eu já tô feliz, tô satisfeita, tá? Então, se você tem aí, se você quer saber, né, o que aconteceu, enfim, se você tá passando pela mesma coisa, eu vou tentar aqui falar tudo que aconteceu comigo, que foi bem punk, foi uma história bem complicada. E como eu falei, até hoje eu carrego aí marcas, né, carrego comigo coisas que só Deus sabe, né? Então vamos lá. Bom, gente, tudo aconteceu em 2019. No meio de 2019, fiquei bem ruim mesmo, bem ruim. Comecei a adoecer, né? Aos poucos ficando ruim, bem aos poucos ficando ruim. E eu tenho, né, uma criança, na época ela tinha 2 anos, né, minha filha tinha 2 anos, então eu me limitei, eu não queria muito saber, porque eu tinha episódios de diarreia, né, eu tinha episódios de diarreia, de passar muito mal já antes, mas assim, era aquele negócio que passava e voltava depois de um bom tempo, às vezes quando eu exagerava em alguma coisa, enfim. E aí, né, por causa disso, eu pensei que ia passar, não, tudo bem, vai passar. E aí eu comecei a todo dia ficar mal, né, todo dia ir no banheiro, e com mais frequência, diarreia. Tentei Floratil, tentei maisena, tentei várias coisas assim que as pessoas falam, né, que é natural. Gente, esse vídeo vai ser sem corte, e se ele ficar longo, gente, me perdoe, mas é que a história é muito, é longa, bem sofrida, e eu quero falar tudo pra vocês, tá? Então, gente, foi um episódio bem complicado, porque eu tinha uma filha pequena, então acabou que eu ficava em casa, não ia assim, correndo atrás, porque como eu falei, eu tomava às vezes Floratil, enfim, passava. Só que não passava, então acho que foi em agosto, por aí, agosto, eu fiquei bem mal. As datas eu não me lembro bem, só se eu pegar meus prontuários, né, que eu fiquei internada. Então, eu me lembro que eu fiquei internada, acho que final de setembro. Não, final de outubro. Acho que foi final de outubro de 2019. E aí eu fiquei bem ruim. Mas aí, gente, antes de ser internada, vou explicar uma coisa pra vocês. Eu ia em vários lugares. Eu ia em vários hospitais. Eu cheguei aí em vários hospitais, gente. E assim, infelizmente, a rede pública, eu não tenho convênio. Até hoje não tenho convênio. E vou te explicar o porquê também que eu não tenho convênio hoje em dia. Posso estar pagando tenho, né? Graças a Deus, hoje em dia eu consigo trabalhar, consigo pagar um convênio. Mas antes eu não tinha essa condição. Enfim, eu ia na rede pública. E, gente, uma coisa assim que me deixa muito triste é a falta de profissionais que cuida dessas pessoas, né, profissionais que realmente se importam. Então, assim, eu sofri muito com isso. Eu sofri muito com o clínico geral falando que não tinha nada, que era só uma diarreia, que era uma virose, ia passar. Então, assim, gente, eu fui em muito hospital. Eu fui no Hospital São Paulo, tá? Eu moro aqui na capital. Então, assim, não falta um hospital aqui. Aqui tem muito hospital, mas infelizmente eu não conseguia. Eu não conseguia, eu fui no Hospital São Paulo, eu fui no UPA do Campo Limpo. No Campo Limpo eu sofri demais. Quem tem essa doença tem muita diarreia e o ânus, ele fica deslacerado de tanto você ir no banheiro, fica dolorido. Então eu fiquei sentada ali na cadeira da UPA, acho que umas 3 horas. Então, assim, eu saí de lá, gente, com muita dor. E meu exame, né, eu fui no UPA do Campo Limpo, meu exame ia sair 5 horas da tarde, só foi sair umas 9 horas da noite. Então pensa, uma pessoa ruim já. Só que não era falta de procurar ajuda. Quando eu vi que a situação não passava, tinha passado um mês, eu tava ruim, não passava, eu fui procurar. E aí foi nisso que eu fui me desgastando e eu fui piorando, gente. O meu estado, eu tinha 57 quilos quando eu tava bem. Gente, eu fui pra 39 quilos, tá? Mas isso no hospital, calma que eu vou chegar lá.
Então, gente, o que me deixa muito magoada é a falta de preparo dos médicos, é não tentar entender, entendeu? Eles não tentam entender a gente. Eu nem sabia o que era doença de Crohn. Então, eu não chegava e falava, eu tenho isso. Não, gente, eu só queria o meu problema sanado, né? Eu queria alguma coisa. Porque ninguém pedia nada. Enfim, não pedia raio-x, acho que pediu um raio-x. Fui em tanto hospital que eu não lembro, gente, mas pediu raio-x. Foi bem complicado. Aí eu fui no UPA, né, do Campo Limpo, enfim. Meus exames estavam ok, de sangue. Não tava ainda tão ruim, debilitada, né. E aí eu fui no... Aí passou uns dias, fiquei bem ruim ainda. Eu fiquei de cama, fiquei muito de cama. E eu não tava conseguindo mais segurar, né. Isso aí já tinha passado algum tempo. Não tava conseguindo mais segurar, tá. Eu acho que o Hospital São Paulo foi o último que eu fui. Foi um dos penúltimos que eu fui no Hospital São Paulo. Eu tinha ido aqui aos arredores, só que sempre passava um remédio, enfim. Aí eu não tava conseguindo mais segurar. Eu fui no Hospital São Paulo, o Hospital São Paulo falou que... ele falou que eu precisava, eu nem me lembro muito na época, ele me passou Tramal, soro, falou que eu precisava encontrar... Que não tinha especialista ali, mas ele ia, tipo, aliviar minha dor ali na hora e vai embora e procura outro lugar, tipo isso. E eu não conseguia nas clínicas, né? Porque a clínica é só encaminhamento, que é um dos hospitais melhores do Brasil. Não conseguia. E aí eu fui no hospital em Boimirim, que é um perto da minha casa. Pertinho, 5 minutos da minha casa. No hospital em Boimirim foi o mais sofrido. Foi o mais sofrido. Mas foi um médico muito bom, tá? Ele, acho que foi um dos últimos hospitais que eu fui, mesmo assim, do SUS. E, gente, eu não tava aguentando mais. Eu tava usando fralda. Eu tava já com aquelas calcinhas, sabe, geriátrica. Porque eu não aguentava. Eu não tinha mais prega ali embaixo. Essa é a verdade. A pessoa, ela sofre tanto que ela não tem mais prega. Ela não tem mais prega no ânus. Então, assim, bem sofrido. Então, gente, depois, né, passei do Emboimirim, ele me passou também. Aí, eu me lembro, foi bem vergonhoso mesmo, porque eu tava usando fralda e eu acho que não tava cheirando muito bem. Gente, foi uma situação muito complicada mesmo. Eu não sei se vai ficar confuso pra vocês, porque faz muito tempo que isso tudo aconteceu, né? Eu ainda carrego marcas até hoje, eu tento meu tratamento ainda. Mas graças a Deus eu estou muito bem. Eu não sinto mais aquelas dores que eu sentia, né? Depois que apareceram uns anjos na minha vida. Mas enfim, né? Eu vou terminar aqui. Eu passei no Emboimirim. Fui pra casa, claro, minha família sempre apoiando, meu marido, né, eu não tava conseguindo mais cuidar da minha filha, então minha sogra ajudava, minha mãe, minha irmã, graças a Deus eu tive esse apoio, eu tive muito esse apoio, tá, eu acho que por isso que eu fiquei relutando pra gravar, né, porque é muito emocionante pra mim reviver, é muito triste reviver um processo bem complicado que eu passei, tá. Então, gente, eu fui no doutor consulta, resolvi no doutor consulta, né, com proctologista, uma proctologista que eu queria muito achar ela pra agradecer ela, que é uma proctologista que chama Marina, acho que é Marina. Ela me encaminhou, né, na verdade eu passei com ela pediu alguns exames, eu fiz exames caríssimos, não dava na época pra ficar pagando, mas a gente deu um jeito, pagou, porque a situação tava muito complicada. E essa médica me passou vários remédios, então talvez você já tenha usado aí, se você tem Crohn, ou retocolite, né? Mesalazina, aqueles supositórios. Usei e foi uma das piores coisas que eu fiz da minha vida, foi usar aqueles remédios, gente. Eu usei aqueles remédios, começou a sair bolhas enormes na minha pele, furúnculo, né, que fala. Então saiu aqui, saiu na axila, e eu magra, parecendo uma caveira, já não me cuidava, já ficava só de cama. A minha filha não conseguia cuidar dela, e eu amamentava ela na época, né, não queria parar de amamentar minha filha. E só que aí, né, claro que não dava, porque a situação tava muito complicada. Mas essa médica, teve um dia que eu fui, gente, eu fui me segurando, né, graças a Deus a gente tem carro, eu fui me segurando no carro, fui me segurando pra não evacuar, né, mas eu tava de fralda, com vestido, a situação tava bem complicada. Aí eu entrei na sala dela, ela viu a situação que eu tava, né, ela falou assim, eu vou te encaminhar pra um hospital, e eu tenho certeza que lá você vai ser
você vai ser internada. E você eles vão cuidar de você, porque lá tem especialista. Em um hospital muito longe aqui de casa. Mas aí eu tava na sala, na hora deu muita vontade de usar o banheiro, eu saí correndo, todo mundo olhando. E aí meu marido ficou lá e pegou, né, os encaminhamentos. Então eu nem sabia que existia esse hospital, que é o Hospital Heliópolis, tá? É um hospital que eu recomendo aí pra todo mundo que tem doença intestinais, até pessoas que têm câncer também, eles tratam lá, é um hospital muito bom mesmo, muito bom. Sai gente de todo o Brasil pra ser atendido no Heliópolis. Quando eu vou lá, vira e mexe, tem perua de né, outras cidades. E, gente, eu cheguei lá no Heliópolis de cadeira de rodas, já cheguei lá, saí do carro de cadeira de rodas. E aí eles pegaram, me levaram pra sala, fizeram exame, viram a situação que eu estava, os médicos. Na hora tinha plantonista lá, tinha cirurgião, plantonista, proctologista. Ele ficou, né, ele falou, nossa, tipo, que estado, né, que você tá? Porque eu tava já com, eu acho que eu já tava com 40 e pouquinhos quilos. Muito muito debilitada mesmo. E aí eles me colocaram na cadeira de rodas, eu já entrei lá. Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês, tá? Da situação que foi, pra vocês verem que não foi fácil. É uma luta, eu jurava que eu ia morrer, né? Na minha cabeça não passava morte na época. Mas vendo assim, com tudo que aconteceu, com tudo que os médicos conversou com a minha família, parecia que eu ia morrer, né? Que a situação tava muito crítica. E eu fiz exame de sangue, né? Lá, pedi exame de sangue com urgência. E saiu que eu tava com quase, acho que é o hemograma muito baixo, ferritina muito baixo, quase no limite eu tava. E eu tava ruim mesmo, porque teve uma época teve uns dias atrás que eu tomei banho e eu vi tudo preto. Ficou tudo preto, eu quase caí, e aí eu não caí. E aí, gente, eles fizeram esses exames, eu fui tomar bolsa de sangue, eu tomei 3 bolsas de sangue no primeiro dia que eu cheguei lá. Na UTI, né, numa UTI lá que tinha lá, acho que era na UTI, eu não me lembro muito bem. Era uma parte que ficava todo mundo ali, eu acho que era UTI sim, que ficava aberto, né, os médicos tudo ali já. Então eu já entrei direto, já pra tomar essas bolsas de sangue, subi pro quarto, né. Eu acho que eu fiquei uns 15 dias no quarto, né, tomando remédio. Eu tentei tomar remédio na veia, tentei tomar tramal, eles tentavam dar, a dor passava com tramal, mas voltava assim que passava o efeito. Eles pediram o exame de tomografia, acho que ressonância também. E eu fiz muito exame mesmo. Nessas vezes que eu fiz exame foi os piores momentos da minha vida, porque eu pensei que eu ia evacuar dentro da cabine lá de exame. Super fraca, debilitada, de cadeira de rodas. Teve uma época que eu não conseguia nem agachar, de tanto fraca que eu tava. Então assim, o Crohn, ele me sugou. Ele me sugou muito, que eu jurava que eu ia morrer. E aí tá, eu fiquei acho que uns 15, 10 dias sem, só tentando, eles tentando dar alguma medicação pra mim, falando, vamos tentar. E aí eu acho que eu fiz a tomografia, acho que de imagem, fiz um exame de imagem que detalhava bastante. E aí esse exame de imagem, ele detalhou lá que eu estava com o meu intestino necrosado, o intestino grosso, necrosado, porque ele ficou tão inflamado, mas tão inflamado, gente, que não dava pra fazer mais nada. Mas assim, era 12 centímetros. Então eles marcaram a cirurgia, falou que ia ter que fazer a cirurgia, sim, porque a cirurgia que ia me salvar, a cirurgia não tinha outra coisa pra fazer. Então o médico conversou comigo, falou que a situação tava bem complicada, que não tinha saído, tinha que fazer a cirurgia. Então eu falei, tá bom, né? E aí no mesmo dia acho que eu fiz a cirurgia de tarde. E antes da cirurgia, gente, foi um momento bem complicado. Bem complicado mesmo. Porque eu fui numa sala. Ai, gente, desculpa.
eu fui o médico me chamou pra ir numa sala. E aí, tinha um monte de médico, um monte de residente, né? Lá é um hospital escola, então assim, você vai ver um monte de médico, um monte de gente mexendo em você. Mas graças a Deus eu fui bem atendida, fui bem vista, né? Fui bem assistida. Então, assim, um monte de médico. E aí eu tive que ficar de 4 pra eles verem a situação que estava lá embaixo, né? E um médico bem velho, né, o mais experiente ali, o professor, falou assim, não tem jeito. Você vai ter que amputar o seu ânus. Você vai ter que amputar. E na hora, gente, acho que foi uma das piores notícias. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida. Foi um dos piores, né? Eu tive vários momentos de episódios ruins, mas aquele foi o pior momento da minha vida, que eu fiquei sem chão. Parecia que eu não tinha chão pra andar. E aí eles chamaram minha irmã na época. Minha irmã tava lá no quarto comigo e falaram, você é irmã dela, a gente vai ter que amputar. Aí o médico tentou até me dar uma autoestima, falou, tem uma modelo que tem bolsa, que é amputada, né? Quem não sabe, quando você faz cirurgia de intestino, a maioria das vezes, gente, acho que a maioria das vezes você tem que usar bolsa de colostomia, né? Então eu não sabia o que era bolsa, eu não sabia o que era amputar, eu não sabia o que era isso. Então, na hora, foi um baque por causa dessas informações. Eu não fui preparada pra receber essa notícia. Então, eu falei, meu Deus, minha vida vai mudar pra pior. E aí, o médico tentou me dar uma autoestima e tudo mais. Só que aquele dia foi um dos piores da minha vida. Porque eu senti que ele tinha acabado, né? Assim, minha autoestima, né, gente? Eu sou vaidosa, sou uma mulher vaidosa. Eu não sou... não sou uma pessoa triste, sou uma pessoa alegre. Então, naquele momento eu me vi assim, né? E a minha irmã começou a chorar. Aí tinha uma senhora que também usa bolsa de colostomia. Ela me deu o maior apoio ali. Falou, não, isso não é um bicho de 7 cabeças, eu também tenho. E você vai conseguir, você é nova, rapidinho você tira. E aí tá, eu fui pra cirurgia. Eu acho que eu não sei se foi no mesmo dia. Acho que foi no mesmo dia. De tarde, fui pra cirurgia, fiz a cirurgia. Chegando lá, né, depois que passou o efeito da cirurgia, aí lá vai eu tocar o meu corpo. Colocar a mão em mim, na minha barriga. Senti uma coisa estranha. Estava com bolsa, né? Os médicos já tinham falado um pouco, mas assim, gente, a situação eu acho que é 880. Se eu tô com dor, não aguento mais aquilo, eu quero que pare aquela dor. Então, assim, pra mim... eu acho que, pra mim, gente, não foi um baque tão grande colocar a bolsa, porque a dor, aquele momento, depois que eu me vi com a bolsa já, fui pro quarto, sentei, enfim, eu fiquei, gente, eu me senti, eu não senti mais dor, eu não sentia mais dor, só a dor da cirurgia. Então, assim, eu agradeci, sabe, Deus, tipo, meu Deus, eu me livrei dessa dor, eu não sentia mais dor, gente. Então, assim, a bolsa, ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa. Porque com ela, eu consigo viver. Com ela, eu não tenho mais dor. Você sabe o que é uma vida com, né, um período intenso com dor? Eu tive um período intenso. Foram os episódios que eu tinha antes, só que como passava, eu não dava bola. Mas depois eu fiquei meses sofrendo. Então aquilo ali pra mim era reviver, era viver de novo, né? Era conseguir respirar. Então eu coloquei a bolsa. A minha foi ileostomia, é uma ileostomia. E aí, gente, antes disso, da bolsa, mas nossa, tem muito detalhe mesmo. Porque como eu fiquei desnutrida, eu fiquei esses 15 dias lá no hospital, tanto pra tomar remédio pra tentar passar a situação, pra tentar melhorar a situação, quanto pra remédio pra... tomei aquelas bolsas, eu fiquei sem comer, acho que uns 10 dias, eu fiquei sem comer na boca. Eu tomei aquela bolsa de leite branco, um remédio branco. Tomei da veia. E a médica, teve uma médica também, antes da cirurgia, que ela tentou o biológico. Ela tentou falar pra minha mãe correr atrás do biológico, porque eu nunca tinha tomado nenhum remédio na veia. Remédio biológico, né? Alguma coisa que realmente fosse funcional, né? Pra quem tem essa doença. Então, como eu nunca tinha tomado, ela falou, poxa, a sua filha, ela tem que ter uma segunda chance, né? Então, assim, graças a Deus, gente, não amputaram, tá? Não amputaram meu ânus, não amputaram. Ele tá aqui.
E eu coloquei só a bolsa no dia e eles retiraram a parte necrosada. E algumas partes lá, tá? Que tava já feia a situação. Mas, por causa, graças a Deus, por causa dessa médica. Porque ela chegou, eu acho que também foi de tanto pedir a Deus, né? Pra que isso não acontecesse. Essa médica iluminada por Deus chegou e falou, não, ela vai tomar o remédio, ela vai sair daqui com a bolsa, mas ela vai tomar o remédio pra ela tentar desinflamar esse intestino. Porque assim, o meu intestino todo tava inflamado, no grosso. E tinha uma parte dele que tava necrosada já. Provavelmente era a parte ali perto do ânus. Então, eu não tinha tentado esses meios. Então, a médica falou, poxa, vamos dar vamos tentar, né? Ela é nova, então o corpo dela pode se regenerar e tudo mais. E foi assim, foi de ter feito. Graças a Deus, não precisei amputar. Só tiraram mesmo e colocaram a bolsa. E aí, depois desse dia, minha vida foi muito boa no hospital. Enfim, tive ali uns episódios que a bolsa... eu não conseguia trocar ali, pra mim era um bicho de 7 cabeças, minha irmã que trocava, as enfermeiras, a minha irmã tentou aprender, né, pra me ajudar, então ela via a enfermeira trocando. Teve uns episódios aí de que a minha bolsa, ela ficava grudada e queimava, enfim, né, ardia, porque não era a bolsa correta. Mas, gente, com tudo isso, tá, com tudo isso, eu acredito muito em Deus. Isso me fez apegar mais a Deus, tá? Eu fui pela dor ao encontro de Deus. Eu realmente passei pelo vale, né? Eu não sei se você acredita em Deus, eu acredito muito em Deus. E eu creio que foi Ele que me tirou dessa situação. Ele usou os médicos maravilhosos pra cuidar de mim, pra fazer o melhor ali por mim. Mas foi Deus, tá? E eu não tava... Eu sempre ia na igreja, eu conheço a palavra. Eu sei que, né, Deus é... Enfim... E eu sabia da palavra e eu creio que eu fui pela dor, porque depois desse dia eu me apeguei muito com Deus. Eu orava demais, né, lá no hospital, eu escutava muito louvor mesmo, da Aline Barros. E pedia pra Deus, né, olhava pro céu, pedindo pra Deus pra me livrar daquilo. E eu, pessoas muito boas ao meu encontro, que era minha prima, que era uma obreira que foi, alguns parentes que foram lá me visitar, que foram orar por mim. Então, gente... foi Deus que me tirou ali daquele vale. Ele arrancou, a partir do momento que eu, né, fiz a cirurgia, desligou ali a dor. Então, assim, gente, foi 2019, eu fiquei um mês internada, né, depois começou a pandemia e tudo mais, mas eu saí de lá eu fiquei com 39 quilos. Eu fui me recuperando aos poucos, fui tomando vitamina, fui tomando aqueles leites, né? E graças a Deus a minha mãe também foi ali, eu acho que... Sem a minha mãe, sem a minha irmã, eu acho que eu não seria nada. Então, graças à minha família inteira, né? Mas quem ficou mais comigo ali no hospital foi minha irmã, foi minha mãe. E eu só tenho a agradecer, né, gente? Só tenho a agradecer mesmo, porque é muito... Eu acho que... Eu não sei como é a situação, mas eu creio que quando a pessoa não tem apoio da família, eu acho que é uma das piores coisas, porque sem a família a gente não é nada, a gente não consegue ali se levantar, né? Enfim, nesses momentos bem complicados, é bem difícil não ter, né, alguém do lado. Mas, fiquei um mês internada, eu tô tentando resumir, gente, é muita coisa mesmo, tá? E aí eu saí de lá, veio a pandemia depois, né? Então eu fiquei em casa, fiquei me cuidando. Consegui recuperar minhas forças, fiquei usando bolsa, pego perto de casa a bolsa, lá uns 40 minutos aqui eu pego a minha bolsa. E aí eu comecei a fazer tratamento. Né, o tratamento tava tudo ok, aí saiu minha biópsia. Eu acho que vou ter que fazer parte 2, né, porque tem muita coisa mesmo. E... Gente, eu vou fazer parte 2 só pra não ficar tão grande o vídeo, tá? Então, se você quer saber o que aconteceu ali, porque a minha biópsia veio uma coisa bem grave mesmo, que tava acontecendo comigo. Então, eu vou gravar no outro pra dar continuidade.